Fala galera, beleza? Professor Wellington na área, professor da disciplina de Química. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre estrutura atômica, sobre átomos isótopos, isóbaros e isótopos. Beleza? Agora vou sair de cena e ficarão só os slides. Então vamos lá galera, vamos para a aula. Então na aula de estrutura atômica é importante ter o seguinte conhecimento prévio: evolução dos modelos atômicos, principalmente no modelo de Bohr. Então, o que se estuda na estrutura atômica? Na estrutura atômica, estuda-se a composição dos átomos. Basicamente, um átomo é composto de um núcleo, que contém prótons e nêutrons, e na eletrosfera. Na eletrosfera estão os elétrons. E qual a importância de estudar estrutura atômica? Primeiro, o conhecimento da estrutura atômica é importante para a compreensão das propriedades dos átomos. Por exemplo, o tamanho ou o raio do átomo, ele é muito importante porque devido ao seu raio e, consequentemente, devido ao seu tamanho, eles apresentam diversas propriedades. Além disso, por meio da estrutura atômica, é possível obter informações sobre a formação de moléculas e de compostos, a partir das ligações químicas. Além disso, um assunto super importante sobre estrutura atômica é a radioatividade. Então, este é o átomo de Bohr, pelo modelo atômico de Bohr. Então, no modelo atômico de Bohr, existe um núcleo, onde nesse núcleo há dois tipos de partículas. Primeiro, os prótons. Prótons são partículas de carga positiva, então são as partículas positivas. E dois, aqui dentro do núcleo há nêutrons. Nêutrons são partículas que não apresentam cargas. Ou seja, não são nem positivas nem negativas, são cargas neutras. E ao redor do núcleo está a eletrosfera. A eletrosfera é composta de elétrons. Elétrons são partículas de carga negativa, ou seja, são as cargas negativas, mostrado aqui por essas esferas pequenas em azuis. Então, antes de mais nada, essa é uma tabela periódica. Essa tabela ela foi retirada desse site aqui português, tá? E essa tabela é muito interessante vocês entrarem nesse site e brincarem um pouquinho com essa tabela, pois clicando em um determinado átomo vai apresentar várias propriedades desse átomo, como ponto de fusão, ponto de ebulição, reatividade, enfim. Mas o que eu quero com essa tabela? Na tabela periódica, essa informação é muito importante. Os átomos se encontram na forma neutra. Neste caso, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, por que isso é importante? Porque nós temos átomos mais simples, como o hidrogênio, que só tem um próton. E como ele está na forma neutra, ele apresenta apenas um elétron da forma que está na tabela. E o elemento que tem o maior número de prótons, esse daqui, ó, ele apresenta 118 prótons no núcleo e 118 elétrons na eletrosfera. Isso é importante porque, na natureza, os átomos, na maioria dos casos, não se apresentam na forma neutra. Eles apresentam na forma de cátions ou na forma de ânions, quando estão formando os compostos. Então, esta é a representação de um átomo. Então, aqui é o átomo de sódio, que tem duas letras. Sempre que um átomo é representado por duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Se for uma letra só, será sempre maiúscula. Então, aqui ó, há dois números. O número de baixo aqui, ó, que normalmente é um número de menor valor, é o número atômico do elemento, representado pela letra Z. Cabe lembrar, e é muito importante, que o número atômico do elemento representa o número de prótons desse elemento químico. Ou seja, 11, além de ser o número atômico do elemento, é o número de prótons do sódio.
E 23 é o número de massa do elemento representado pela letra A. Não confundam número de massa com massa atômica. Em uma próxima aula eu vou explicar certinho qual a diferença entre número de massa e massa atômica. Então, como que se chega a esse número de massa A representado pela letra A? Então, o número de massa A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Mas, professor, o átomo também tem elétrons. Elétrons não têm massa? Elétrons têm massa sim, só que a massa do elétron é muito pequena em relação à massa de prótons e à massa de nêutrons. Então, quando estamos encontrando ou calculando o número de massa do elemento, a gente diz que a massa do elétron é aproximadamente ou igual a zero. Então, aqui para o elemento sódio, esse elemento apresenta 11 prótons, a massa é 23, então o número de nêutrons pode se calcular por essa equação. Para chegar até 23, o número de nêutrons é igual a 12, pois 12 mais 11 é igual a 23. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os íons. Íons são elementos químicos que apresentam cargas elétricas, uma ou mais cargas elétricas. Os cátions são íons que apresentam cargas positivas, então representado pela letra mais. E ânions são os íons que apresentam cargas negativas, representado, claro, pelo símbolo menos. Uma coisa muito importante e deve se lembrar: os átomos sempre doam ou recebem elétrons para se tornar cátions ou ânions. Nunca, jamais, os átomos doam ou recebem prótons. Essa informação é muito importante. Então, se o átomo virou um cátion, é porque ele perdeu elétrons. E se um átomo virou um ânion, é porque ele ganhou um ou mais elétrons. Então, essa informação aqui é muito importante. Então, aqui está o ânion bromo menos. Então, vamos calcular, ou vamos encontrar aqui nesse caso, o número de prótons, elétrons, o número de massa e o número de nêutrons. Então, primeira coisa, o número atômico que eu falei para vocês é 35. Então, se o número atômico é 35, o número de prótons é 35. Agora, se ele tem um menos aqui, não tem um 1 aqui na frente, mas quando não tem nada, quer dizer que tem o número 1. Então, se ele tem menos, quer dizer que ele tem um elétron a mais, uma carga elétrica a mais em relação ao número de prótons. Então, no caso, esse 1 menos aqui, quer dizer que ao total ele tem 36 elétrons. A massa, que é o número de cima, o número de massa é igual a 80. Então, como sabemos que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, então, para se chegar ao número de nêutrons, é só utilizar essa equação. Então, 80 menos 35, o número de nêutrons é igual a 45. E aqui, um outro exemplo, o cálcio 2+. Então, vamos lá. Aqui é o número atômico. O número atômico é igual a 20. 20 também é igual ao número de prótons. Lembre-se, um átomo sempre ganha ou perde elétrons. Então, se a carga é 2+, quer dizer que este átomo perdeu duas cargas negativas, perdeu 2 elétrons. Então, se ele perdeu 2 elétrons, 20 menos 2, ele tem 18 elétrons. Esse número aqui de cima é o número de massa, então o número de massa é igual a 40. Então, se ele tem o número de massa igual a 40 menos 20 prótons, o número de nêutrons é igual a 20, porque 20 mais 20 é igual a 40. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que são átomos: isótopos, isóbaros e isótonos. Isótopos são elementos químicos que apresentam o mesmo número de prótons, porém diferente número de massa. Então, pessoal, isótopos são elementos que apresentam o mesmo número de prótons, por isso que eu grifei o P aqui para vocês lembrarem o que são isótopos.
Então aqui um exemplo, tá? O bóron, se ambos têm o mesmo número de prótons, ou seja, mesmo número atômico, sempre eles serão o mesmo elemento químico. E aqui, ó, esse elemento da esquerda tem o número de massa igual a 10 e esse tem o número de massa igual a 11. Se o número de massa é diferente, quer dizer que também, se vocês realizarem a conta aqui para os dois elementos, o número de nêutrons também será diferente. Essa é uma dica muito importante. Aqui um outro exemplo. O átomo de hidrogênio apresenta 3 isótopos, porque eles são todos átomos de hidrogênio, porque todos têm o mesmo número atômico, igual a 1, e neste caso o número de massa varia, de 1 até 3. Como eu falei anteriormente, o número de nêutrons para esse elemento também é diferente. Isóbaros são elementos químicos distintos, ou seja, são elementos químicos diferentes, que apresentam o mesmo número de massa, porém diferente número de prótons. Então, ó, isóbaros, o número de massa não é representado pela letra A, por isso que eu grifei aqui a letra A. Então, vamos para um exemplo, o cálcio e o elemento argônio. Então, eles são elementos diferentes que, neste caso aqui, ó, apresentam o mesmo número de massa. E, obviamente, se são elementos distintos, o número atômico, o número de prótons é diferente. E o mesmo exemplo entre ferro e cobalto. Ambos apresentam o mesmo número de massa, porém diferentes números atômicos. E por final, os átomos isótonos. Isótonos são elementos químicos distintos, ou seja, elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons, N, porém diferente número de prótons, representado, ou diferente número atômico representado por Z. Então, neste caso aqui, ó, o átomo de carbono e o átomo de nitrogênio. Tá? Eles são átomos diferentes, pois apresentam número atômico diferente. Neste caso, ambos apresentam 7 nêutrons. E mesma coisa entre o potássio e o titânio. Então, ambos apresentam 21 nêutrons e são átomos diferentes, pois o número atômico é diferente. Então agora eu vou dar um exemplo de um exercício e eu vou ler aqui para vocês. Então um certo íon positivo, no caso é um cátion, representado por X2+, possui um número total de 46 elétrons e seu número de massa é 87. Então item A. Determine o número atômico Z desse elemento. B. Determine o número de nêutrons N desse elemento. Então, aqui em azul, primeira coisa, prestem bem atenção. Se X é 2+, quer dizer que ele é um cátion com 2 elétrons a menos em relação só se fosse o átomo X neutro, que não tivesse carga nenhuma. Então, se ele tem 2 elétrons a menos, e é dito aqui que ele tem ao total de 46 elétrons, então isso quer dizer o seguinte, que o átomo X, se ele fosse neutro, ele deveria possuir 42 elétrons. Então ele perdeu 2 elétrons para ficar X2+, e ficar nesse caso com 46 elétrons, tá ok? Então o elemento X neutro apresenta 48 elétrons. Então, se ele é neutro e apresenta 48 elétrons, X deve possuir número atômico, que é igual ao número de prótons, igual a 48. Pela equação, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O número de massa é dado. 87 é igual a 48, que a gente encontrou, que é o número de prótons, mais N. Então, isolando o N aqui, N é igual a 39 nêutrons. Vamos para mais um segundo exemplo. Determine os valores de A, B, C, D e E para os elementos fictícios X e Y. Observação: os elementos X e Y estão na forma neutra, ou seja, X e Y não apresentam carga.
Então vamos começar pelo elemento x. Então, se x tem um número atômico igual a 15, lembre-se que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, obviamente, x apresenta 15 prótons. Se ele está na forma neutra, o número de elétrons também é igual a 15. E agora é necessário calcular o número de nêutrons a partir do número de massa e do número de prótons. Então lá está a equação. Se a equação, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, é só fazer a substituição de valores. Então o número de massa é igual a 29, ele apresenta 15 prótons, então aqui ficou N. Então calculando N, N é igual a 14. Então esse elemento apresenta 14 nêutrons. Agora vamos para o elemento Y. Então, ele quer saber o número atômico, mas ele dá aqui o número de prótons. Se o número de prótons é igual ao número atômico, quer dizer que esse elemento apresenta 17 prótons. Ele tem, claro, se ele está na forma neutra, 17 elétrons e está dando aqui o número de nêutrons. Então, utilizando essa mesma equação, a gente pode substituir aqui, o número de massa do elemento, representado aqui por E, é o quê? O número de prótons, que é igual a 17, mais o número de nêutrons, que é igual a 18. Então, a gente chega aqui que o número de massa A para esse elemento Y é igual a 35. Então, agora estou chegando ao final da aula. Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima.